Quando o céu parou de falar, e ninguém percebeu. Houve um momento na história em que algo profundamente sério aconteceu em Israel, e quase ninguém percebeu. Não houve trovões, não houve terremotos, não houve um anúncio visível no céu. Simplesmente, a voz profética cessou. O céu, que por séculos havia falado por meio de homens escolhidos por Deus, ficou em silêncio. Durante gerações, Israel estava acostumado a ouvir a voz de Deus por meio dos profetas. Quando o povo se desviava, Deus falava. Quando errava o caminho, Deus corrigia. Quando havia esperança, Deus prometia. A presença profética era como um sinal constante de que o céu ainda estava atento à terra. Mas, de repente, essa voz se calou. Depois do profeta Malaquias, nenhum outro profeta se levantou com uma palavra direta do Senhor. Nenhuma nova revelação. Nenhum assim diz o Senhor. Nenhuma correção vinda do céu. O silêncio se instalou, e, ainda assim, a vida continuou. O povo continuou trabalhando, construindo, formando famílias, frequentando rituais religiosos. O templo ainda existia. As escrituras ainda eram lidas. As tradições ainda eram mantidas. Por fora, parecia que tudo estava normal. Mas algo essencial havia desaparecido, a voz viva de Deus falando ao coração da nação. O mais assustador não foi o silêncio em si, foi o fato de que muitos se acostumaram com ele. Sem a voz profética, líderes religiosos começaram a ocupar o espaço com interpretações humanas. A fé, que antes era movida por relacionamento, começou a se tornar apenas tradição. A obediência deu lugar ao costume. O coração foi substituído pela aparência. Tudo continuava funcionando, mas sem direção divina clara. O céu estava em silêncio, mas o barulho da rotina era alto demais para que as pessoas percebessem. Esse período não durou dias, nem meses. Durou cerca de 400 anos. 4 séculos sem uma nova palavra profética. 4 séculos de espera. 4 séculos em que gerações nasceram e morreram sem nunca ouvir um profeta dizer, Deus falou. Muitos começaram a se perguntar em silêncio. Será que Deus nos abandonou? Será que erramos demais? Será que Ele ainda se importa? Outros simplesmente seguiram em frente, adaptando-se à ausência da voz divina. Quando Deus parece em silêncio por muito tempo, o ser humano tende a preencher o vazio com suas próprias certezas. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas o silêncio de Deus nunca significou ausência. Enquanto o povo achava que nada estava acontecendo, Deus estava agindo nos bastidores da história. Impérios estavam surgindo e caindo. Estradas estavam sendo construídas. Línguas estavam sendo unificadas. O mundo estava sendo preparado para algo que ninguém imaginava. O silêncio não era abandono. Era preparação. O céu não havia parado de trabalhar. Apenas havia parado de falar, porque o que viria a seguir não seria apenas uma mensagem, seria a própria palavra viva andando entre os homens. O problema é que, quando o céu finalmente voltou a falar, muitos já não sabiam mais ouvir. Esse é o perigo do silêncio prolongado, não perceber quando ele começa, e não reconhecer quando ele termina. E essa história antiga deixa uma pergunta ecoando até hoje. Será que o céu está em silêncio, ou somos nós que deixamos de perceber? O silêncio que gerou medo, dúvidas e espera. Quando o céu permaneceu em silêncio, o impacto não foi imediato, mas foi profundo. No início, muitos acreditaram que era apenas uma fase passageira. Afinal, Deus sempre havia falado antes. Ele certamente falaria novamente. Mas os dias viraram anos, e os anos viraram gerações. E a ausência da voz profética começou a pesar no coração do povo. Sem novas palavras vindas do céu, a fé foi colocada à prova de uma forma inédita. Antes, quando surgiam crises, havia direção. Quando surgiam dúvidas, havia correção. Agora, restavam apenas as antigas promessas e a memória do que Deus havia feito no passado. E, para muitos, isso começou a parecer distante demais. O silêncio gerou medo. Medo de ter sido esquecido.
Medo de que Deus tivesse se afastado definitivamente. Medo de que os pecados da nação tivessem ido longe demais. Quando Deus não responde como esperamos, o coração humano tende a imaginar o pior. Com o medo vieram as dúvidas. Perguntas começaram a circular, muitas vezes não em voz alta, mas no íntimo das pessoas. Deus ainda está conosco? Ele nos abandonou? Será que ainda somos o povo escolhido? Será que as promessas antigas ainda valem? Essas dúvidas não surgiram porque o povo deixou de crer totalmente, mas porque crer sem respostas visíveis exige uma fé mais profunda, mais madura, e nem todos estavam preparados para isso. Para alguns, a fé começou a se tornar mecânica. Continuavam seguindo tradições, mas o coração já não ardia como antes. Outros buscaram segurança em sistemas humanos. Líderes religiosos passaram a ocupar o espaço deixado pela ausência profética, oferecendo regras mais rígidas, interpretações mais duras e uma religião baseada no controle, não na intimidade com Deus. O silêncio do céu foi sendo compensado pelo excesso de palavras humanas. Ainda assim, havia aqueles que esperavam. A espera foi, talvez, o aspecto mais doloroso desses 400 anos. Esperar sem prazo. Esperar sem sinais claros. Esperar apenas confiando nas promessas antigas. A esperança passou de algo coletivo para algo pessoal. Cada pessoa precisava decidir: vou continuar esperando, mesmo sem ouvir nada novo? Essa espera separou corações. Alguns desistiram silenciosamente. Outros endureceram. Mas houve também aqueles que permaneceram fiéis, guardando as Escrituras, ensinando aos filhos as promessas de Deus, acreditando que o silêncio não seria o fim da história. O mais impressionante é que, mesmo no silêncio, Deus estava sendo lembrado. As perguntas, embora dolorosas, eram sinais de que o povo ainda se importava. Questionar não significava abandonar a fé, mas lutar para mantê-la viva em meio à ausência de respostas. Esses 400 anos moldaram a espiritualidade de Israel, ensinaram que fé não é apenas ouvir Deus falar, mas confiar quando ele parece calado. Ensinaram que esperança verdadeira não depende de sinais imediatos, mas da certeza de quem Deus é. E, quando o silêncio finalmente começou a ser quebrado, aqueles que haviam aprendido a esperar reconheceram o momento. Enquanto muitos estavam distraídos, ocupados ou espiritualmente anestesiados, alguns poucos perceberam: Deus nunca nos abandonou. Ele estava nos preparando. O silêncio que gerou medo também purificou a fé. O silêncio que trouxe dúvidas também revelou corações sinceros. E a longa espera provou que as promessas de Deus não expiram com o tempo. Essa história antiga ainda fala conosco hoje, porque o silêncio de Deus continua sendo uma das maiores provas de fé que alguém pode enfrentar. E a pergunta permanece ecoando no coração humano: você continuará esperando, mesmo quando o céu parece calado? O que Deus estava fazendo enquanto parecia calado? Enquanto o céu permanecia em silêncio, muitos pensavam que nada estava acontecendo. Para o povo, a ausência da voz profética parecia sinal de distância, talvez até de abandono. Mas a verdade é que o silêncio de Deus nunca foi vazio. Ele estava carregado de propósito. Enquanto parecia calado, Deus estava trabalhando de forma profunda, silenciosa e decisiva, preparando algo que mudaria a história para sempre. Deus não estava parado. Ele estava orquestrando o tempo. Durante esses 400 anos, o mundo estava sendo organizado de uma maneira que jamais havia acontecido antes. Impérios surgiam e caíam. Estradas eram construídas ligando regiões distantes. Uma língua comum começava a ser compreendida por muitos povos. Tudo isso não era coincidência. Era preparação. O mundo estava sendo alinhado para que, quando Deus falasse novamente, sua mensagem alcançasse muito além de Israel. Enquanto não havia novos profetas, as Escrituras estavam sendo preservadas. Copiadas com cuidado, estudadas com reverência, transmitidas de geração em geração. O silêncio fez o povo olhar mais profundamente para aquilo que já havia sido dito. As promessas antigas começaram a ganhar ainda mais peso. Cada palavra escrita se tornou preciosa, porque não havia novas palavras chegando.
Deus também estava trabalhando no coração de pessoas específicas. Homens e mulheres fiéis continuavam esperando. Eles ensinavam seus filhos a esperar. Oravam sem respostas imediatas. Criam sem sinais visíveis. Essa fé silenciosa estava preparando uma geração capaz de reconhecer algo extraordinário quando finalmente acontecesse. O silêncio não era castigo. Era gestação. Antes dos maiores atos de Deus na história, há períodos de silêncio. Antes da criação, havia o vazio. Antes do milagre, a espera. Antes da revelação, a preparação. Deus estava preparando não apenas o cenário, mas os corações que seriam capazes de compreender o que estava por vir. Porque o que viria não seria apenas mais um profeta. Seria algo totalmente novo. Deus não falaria apenas por meio de alguém, ele falaria como alguém. O silêncio estava preparando o mundo para a chegada da própria palavra viva. Aquilo que os profetas anunciaram em parte seria revelado em plenitude. Enquanto muitos interpretaram o silêncio como ausência, ele era, na verdade, um sinal de que algo maior do que palavras estava a caminho. O problema é que o silêncio também tem um efeito perigoso, ele pode adormecer a expectativa. Quando Deus demora, alguns param de esperar. Quando o silêncio se prolonga, muitos se acostumam com pouco e já não esperam mais nada extraordinário. Mas Deus nunca se atrasa. Quando o tempo se cumpriu, o silêncio foi quebrado de uma forma que ninguém imaginava. Não com trovões. Não com um anúncio nos palácios. Mas com um nascimento simples, em um lugar improvável. Aqueles que haviam aprendido a esperar reconheceram o momento. Os outros, passaram direto. Isso revela uma verdade profunda: Deus trabalha mais intensamente quando parece mais silencioso. O céu pode não estar falando, mas Deus está preparando caminhos, alinhando histórias, moldando corações e cumprindo promessas antigas de maneiras invisíveis. Essa parte da história nos ensina algo essencial para hoje. O silêncio de Deus nunca é sinal de que ele se esqueceu de você. Pode ser sinal de que ele está preparando algo maior do que você imagina. E quando ele finalmente se revelar, tudo fará sentido. Quando o silêncio foi quebrado, e nada mais foi igual. Depois de séculos de espera, dúvidas e silêncio, o céu voltou a falar, mas não da maneira que o povo esperava. Não foi em um palácio. Não foi através de um rei poderoso. Não foi com trombetas anunciando ao mundo inteiro. O fim do silêncio chegou de forma simples, quase imperceptível para a maioria, e exatamente por isso, tão poderoso. Deus quebrou o silêncio começando pelos bastidores, não pelo centro do palco. Primeiro, um anjo apareceu a um sacerdote idoso, em um lugar esquecido pela expectativa humana. Depois, a uma jovem simples, em uma cidade pequena, longe dos olhos da elite religiosa. Nada parecia grandioso aos olhos do mundo, mas tudo estava perfeitamente alinhado aos olhos de Deus. Quando João Batista surgiu no deserto, sua voz ecoou como um choque espiritual. Preparem o caminho do Senhor. Aquela frase soava como um trovão depois de 400 anos de silêncio. O céu estava falando novamente. E a mensagem era clara: Deus nunca deixou de agir. Vocês é que estavam esperando da forma errada. João não trouxe conforto. Trouxe confronto. Ele não massageou tradições, ele despertou consciências. Sua voz provou que o silêncio não tinha sido abandono, tinha sido preparação. E agora, o tempo havia chegado. Mas o momento mais impactante ainda estava por vir. Quando Jesus apareceu, muitos não reconheceram. Eles esperavam um libertador político, um rei armado, alguém que quebrasse o domínio romano com força. Mas Deus veio como servo. Veio com misericórdia. Veio com verdade. O silêncio terminou não com gritos de guerra, mas com palavras de vida. E nada mais foi igual. O Deus que parecia distante agora caminhava entre as pessoas. Tocava os rejeitados. Falava com autoridade. Curava feridas visíveis e invisíveis. Cada palavra de Jesus carregava o peso de séculos de espera. Cada ensinamento mostrava que Deus nunca esteve longe, apenas estava conduzindo tudo ao momento certo.
O mais impressionante é que o fim do silêncio revelou algo profundo. Deus não estava atrasado. Ele estava exato. Tudo fez sentido quando o silêncio foi quebrado. As promessas antigas ganharam rosto. As profecias ganharam voz. A esperança ganhou forma. O que parecia ausência revelou-se fidelidade. Mas essa quebra de silêncio também trouxe uma divisão. Alguns se alegraram. Outros resistiram. Aqueles que haviam aprendido a esperar reconheceram Jesus. Aqueles que se acomodaram ao silêncio, ou que substituíram Deus por sistemas humanos, tiveram dificuldade em aceitar que ele havia voltado a falar, e de uma forma que desafiava tudo que eles conheciam. Isso nos ensina uma verdade eterna. Deus sempre fala, mas nem todos estão prontos para ouvir quando ele decide falar novamente. O silêncio terminou, mas não porque Deus mudou. Ele terminou porque o plano se cumpriu. E quando Deus age, ele não apenas responde perguntas, ele transforma a história. Essa parte da história bíblica ecoa até hoje, porque revela que o silêncio de Deus nunca é o capítulo final. Ele é apenas o intervalo antes de algo maior. Algo que muda destinos. Algo que redefine a fé. Se Deus pareceu calado por um tempo, foi porque ele estava preparando algo que palavras sozinhas não poderiam explicar. E quando o silêncio foi quebrado, o mundo nunca mais foi o mesmo. A pergunta que fica para nós hoje é simples, mas profunda. Quando Deus voltar a agir de forma inesperada, nós vamos reconhecer ou vamos ignorar novamente? E o eco desse silêncio ainda fala conosco hoje. Mesmo depois que o silêncio foi quebrado, a mensagem não terminou ali. O que aconteceu naquela época continua ecoando até hoje, porque a forma como Deus agiu naquele momento revela algo essencial sobre como ele ainda trabalha na vida das pessoas. Deus não voltou a falar quando todos estavam prontos. Ele voltou a falar quando o tempo se cumpriu. E isso nos ensina que o silêncio de Deus nunca foi falta de cuidado, mas excesso de propósito. Enquanto muitos achavam que ele estava distante, ele estava mais próximo do que nunca. Enquanto parecia que nada mudava, tudo estava sendo preparado. E quando chegou o momento certo, uma única ação de Deus foi suficiente para transformar séculos de espera. Essa história nos confronta, porque revela que é possível estar religioso e ainda assim não perceber Deus agindo. É possível manter tradições, repetir palavras, frequentar lugares sagrados, e ainda assim não reconhecer quando o céu se move. Por isso, essa mensagem não é apenas sobre o passado. Ela é sobre hoje. Quantas vezes Deus parece em silêncio na nossa vida? Quantas vezes oramos e não ouvimos resposta imediata? Quantas vezes pensamos que ele se esqueceu, quando na verdade ele está preparando algo maior do que conseguimos imaginar? A história dos 400 anos nos ensina que Deus nunca abandona seus planos, nunca esquece suas promessas e nunca perde o controle do tempo. O silêncio pode durar mais do que gostaríamos, mas ele nunca dura além do propósito. E quando Deus decide agir, ele age de forma tão precisa que tudo faz sentido. Talvez você esteja vivendo um tempo de silêncio. Talvez esteja esperando uma resposta. Talvez esteja se perguntando se Deus ainda está com você. Essa história existe para te lembrar, ele nunca deixou de agir. Agora, antes de sair, eu quero te fazer um pedido especial. Se você ama Jesus, comente agora nos comentários. Jesus, eu te amo. Esse simples comentário é uma declaração de fé. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, porque isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que pode fortalecer a sua fé. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o silêncio de Deus não é abandono, é preparação. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Que a paz de Jesus enche o seu coração hoje e sempre.